Pessoas, vamos lá analisar questões sociais do Brasil colonial. Óbvio que a gente está analisando em alguns pontos em outros materiais disponibilizados na unidade, mas aqui eu quero trazer uma apresentação rápida, dando algumas características deste contexto brasileiro que vai ali do século XVI, né, de 1500, até o século XIX, 1822, que é o período que a gente considera como Brasil colonial, onde o Brasil é colônia de Portugal, nessa relação entre metrópole e colônia. E a gente vai ver alguns aspectos da sociedade brasileira, né, baseada na questão da monocultura, do trabalho escravo e da questão religiosa, né? A gente tem um país moldado basicamente nesse tripé no período colonial. Então, a gente tem esses slides vão ter algumas gravuras, especificamente essa é uma gravura do Debré, né, que era um pintor francês que veio numa missão artística e pintou muito o cotidiano das populações brasileiras, de negros, brancos, indígenas, estrangeiros, enfim, da paisagem do Brasil, e mostra uma família rica, né, do Rio de Janeiro, vestida com as roupas utilizadas naquele contexto no Brasil, rodeada de escravos, né, crianças e os seus empregados, escravos domésticos, né? Então, a sociedade brasileira, a gente tem uma sociedade, um país baseado numa monocultura, né? Ou seja, o cultivo de únicos produtos, poucos produtos agrícolas, onde o latifúndio, ou seja, as grandes propriedades e o trabalho escravo. Então, isso ajuda a caracterizar a sociedade. A sociedade brasileira vai ser reflexo dessas questões econômicas, do foco no campo, da produção da monocultura, né, ou seja, da produção agrícola, da concentração de terras e do trabalho escravo que marca as relações de poder no Brasil. Então, a gente tem, além disso, um processo religioso oficial, a Igreja Católica, né, que é a religião principal, mas temos práticas populares religiosas muito fortes, especialmente ligadas à população mais de classe baixa, população escrava ou negra liberta e indígena, né? Então, são o que a gente chama de religiosidade popular, que dialoga com tradições africanas, tradições europeias e cria todo um universo religioso muito brasileiro. E a gente tem, a partir da junção desses elementos aí difusos, né, das tradições europeias, indígenas e africanas, isso é óbvio, nasce o que a gente chama de Brasil, né, um país repleto de contradições e que até hoje é reflexo desse contexto aí, né, essa imagem que ela é muito simbólica da sociedade brasileira, da sua desigualdade, de como isso é até hoje presente no nosso dia a dia. Então, no caso, por exemplo, dos indígenas, eles vão ser dizimados, como a gente viu, vão praticamente sumir, uma grande parte deles vão ser mortos em doenças, etc. e tal. Eles foram escravizados. Antes dos negros chegarem aqui, em larga escala, os indígenas foram escravizados, utilizados como mão de obra, tirados das suas terras, como essa gravura mostra, e trabalharam na extração das drogas do sertão na Amazônia, na produção de açúcar também, mas os indígenas eles tinham muita resistência à escravidão e pelas condições de saúde muitos morriam, fugiam e obviamente a chegada do negro enquanto escravo como produto importante, né, porque virou um produto naquele contexto, no litoral essa escravidão vai ser meio que abandonada, porque era proibida por lei. Só que nos interiores, principalmente na Amazônia, ela continua até por volta do final do século XIX. Então, esses indígenas, para poder continuar com as suas terras, eles acabaram fazendo negociações com os homens brancos, fugindo, ou então sempre buscando não resistir, né, não se tornar parte desse processo de escravidão. No caso da escravidão africana, né, ela já existia na África, mas tinha um outro formato, uma escravidão em menor escala. Os europeus passam a entender, a utilizar essa escravidão como parte de um processo de organização social e econômica deles, e né, a partir disso se torna um negócio muito lucrativo. Os europeus vão brincar bastante, nosso slide está passando aqui, vamos lá, os europeus vão usar bastante das rivalidades africanas. A gente vai ter por volta de 5 milhões de pessoas vindas para cá. Recomendo que vocês observem um vídeo que está colocado junto dessa unidade, onde a gente vai ter um trecho do filme Amistade que mostra esse processo aqui dessa escravidão. A gente tem aqui um exemplo de uma pessoa negra com um elemento na boca para tapar,
para tapar a sua boca, possivelmente um castigo, ou porque comia demais, ou porque falava demais, também a gravura do Debré. Então, esses castigos físicos eram muito frequentes na população negra, né? Então, existiam várias formas de dominar essa população de modo físico e simbólico. Os capitães do mato, que eram pessoas contratadas para capturar os negros que fugiam. Muitos deles utilizavam a fuga como forma de viver, se tornar humano, né? Mas também compravam suas alforrias, roubando muitas vezes, por exemplo, diamantes quando estava na mineração, ou então conseguindo desviar um pouco do dinheiro quando eram escravos de ganho nas ruas, mas de alguma maneira conseguiam, ou então até mesmo juntando o dinheiro que ganhavam de trabalhos à parte que faziam, porque muitas vezes eles conseguiam fazer isso. Trabalhavam de dia para os seus donos e uma parte da noite ou uma parte do dia trabalhavam para si, conseguiam dinheiro e compravam alforria. Ou então a própria violência. Tem muitos casos de historiadores que encontram relatos em processos judiciais de escravos que é o único momento que o escravo ele aparece no Brasil colonial e depois imperial como um sujeito que o Estado está ouvindo, mas só no momento de punição. Então, muitos escravos ou escravas envenenavam seus senhores, matavam famílias inteiras, com toda a razão, no sentido de que pessoas que precisavam viver a sua liberdade e eram tiradas da sua liberdade e, obviamente, resistiam a isso, muitas vezes violentamente. E muitos que fugiam iam para os quilombos, né, que eram locais de acolhida, não só de escravos, mas também de indígenas e até mesmo de pessoas brancas que estavam, de alguma maneira, fugindo da sociedade. Então, eles iam para lá e lá se tornavam parte de um complexo sistema social que se tornou uma parte importante. Inclusive, muitos quilombos resistiram durante centenas de anos, né, 200 anos, 250 anos, e hoje ainda nós temos vários estados do Brasil a presença de quilombolas, que são pessoas descendentes desses escravos fugitivos que lá no passado criaram quilombos. Isso em vários estados. Rondônia tem uns 10 quilombos catalogados como local importante da memória e da resistência dessa população escravizada. Então, aqui a gente vê do Debré várias cenas que ele capturou, né, no dia a dia do Rio de Janeiro, mostrando escravas bem vestidas, possivelmente escravas que as donas vestiam elas assim em dia de missa ou algum evento, para mostrar que aquela família era poderosa. Mas a imagem diz mais duas coisas. A primeira, essa escrava que está aqui à direita, conversando com a outra senhora mais gorda, ela está descalça, ou seja, era escrava. É um traço, quando você observar em pinturas, etc. e tal, para detectar que o sujeito era escravo, ele tinha que estar descalço. Então, a primeira coisa que um escravo ou escrava, quando ganhava liberdade, fazia era comprar um par de calçados. Então, a gente vê que na imagem aqui a gente tem essa escrava descalça, a senhora conversando com ela, ela está com calçado, e o outro escravo está sem calçado também. E a outra lá na esquerda, na porta, também está sem. E junto dela tem uma senhora calçada. Essas duas possivelmente eram libertas, que tinham de alguma maneira conseguido a sua liberdade. Já essa outra está bem vestida, possivelmente era escrava de alguém muito, muito rico, por isso que estava bem vestida. Mas essas duas calçadas mostram que existia uma possibilidade desse escravo ganhar sua liberdade e conseguir, inclusive, de alguma maneira, se tornar uma pessoa socialmente melhor, né, do ponto de vista financeiro. Então, a leitura dessas imagens pode ajudar a entender muita coisa que ainda está nebulosa, que só recentemente a gente tem estudado a partir dessas imagens do Brasil colonial, dessas gravuras, que tiram aquela ideia de que o escravo era apenas um sofredor ou então um sujeito que, enfim, não resistia. Ele resistia, ele conseguia se libertar e conseguia, de fato, até socialmente melhorar de vida. Mas é claro que ainda sofria racismo por ser negro, não tinha acesso a todos os espaços sociais que os brancos e os ricos tinham, mas conseguia, de alguma maneira, quebrar ali um pouco das barreiras sociais que eram construídas ao redor dele. Mas não são, como a gente pode dizer em história, não são regras, são exceção, né? Aqui a gente vê novamente, né, outra gravura mostrando esse dia a dia do trabalho, né? Todos na gravura estão descalços, são trabalhadores e trabalhadoras, né? São os ganhadores, negras ganhadoras e negros ganhadores, né? Vejam que eles estão ricamente vestidos, porque muitos usavam as vestimentas também como forma de mostrar a sua origem, né? Então era muito comum você ver escravos no Rio de Janeiro, Recife, São Luís, Salvador, com chapéus muçulmanos, ou então com roupas muito coloridas, porque eles ainda tentavam manter uma parte
da cultura do local onde eles vieram e tentavam reproduzir aqui nas estampas que faziam dos tecidos, e tira aquela ideia, inclusive, que o escravo ele andava só maltrapilho. Sim, existiam escravos maltrapilhos, mas existiam escravos que ainda assim conseguiam permanecer, pelo menos visualmente, um pouco com algumas características da região de onde vinham. Então, isso demonstra aqui uma diversidade, né, de origem, demonstra a diversidade de ações. A gente vê negras carregando água, lá atrás o sujeito carregando cana, duas aqui à direita carregando frutas e outros elementos, e um lá atrás possivelmente carregando, ou ele poderia ser o escravo do tigre, né, que é o escravo que limpava o local de fazer necessidades na casa, ou ele está vendendo algum líquido, mas ele está carregando alguma coisa na cabeça. E no meio a gente tem um escravo já idoso, tocando, que seria um berimbau, acompanhado ali do menino também segurando o berimbau na mão. Possivelmente ele estaria cantando, e o berimbau a gente sabe que é um instrumento de origem africana, né, que é basicamente uma cabacinha com um arco e uma linha, né, de ferro, basicamente, né? A gente tem uma corda, na verdade, de ferro ou de outro metal, que faz um som que a gente conhece muito da capoeira, mas ele é usado para outras atividades artísticas e esportivas também. Essa imagem interessante, né, desse período colonial, também a gravura que mostra essa família branca, né, que é a típica família que a gente chama de família patriarcal, né, que é a família que domina a sociedade. Então a gente vê na frente o pai, as crianças, a mulher, uma outra mulher, ou pode ser uma filha mais velha, ou pode ser uma parente, porque geralmente as mulheres casavam cedo, e atrás os escravos da família, carregando o escravo, o homem, ao guarda-chuva, a escrava, que deve ser uma ama de leite, porque ela está carregando o bebê no colo branco, e o menino do lado, ou a menina, que não dá para saber pela vestimenta, está com um cachorrinho, possivelmente o cachorrinho da família. Então, é uma família de posses, né? Reparem nas crianças brancas à esquerda, que elas estão vestidas como um adulto. Não se tinha ideia de criança como a gente conhece hoje. A criança era vestida como um adulto pequeno, como a gente vê na própria menina que está atrás do pai. Então, essa é a típica família patriarcal. Agora, é interessante que geralmente era maior, né? As mulheres tinham dezenas de filhos, né? 10, 12 filhos, era muito comum. Inclusive, muitas morriam de parto muito jovens, né? O Gilberto Freire, que é esse senhor aí, um sociólogo, ele define bem esse processo de família patriarcal. Então, nossa verdadeira formação social se processa em 1532 em diante, que é quando Portugal começa a ocupar o Brasil, né? Tendo a família rural, semi-rural, por unidade, quer através de gente casada vinda do reino, né, de Portugal, quer das famílias aqui constituídas pela união de colonos com mulheres caboclas ou com moças órfãs, ou mesmo à toa mandadas vir de Portugal pelos padres casamenteiros, vivo e absorvente órgão da formação social brasileira, família colonial. Então, no início era muito difícil casar com mulher branca, então os portugueses que chegaram aqui, eles pegavam indígenas para se casar ou para viver junto, né, porque não era permitido casamento oficial com negras ou indígenas, mas inicialmente acontecia isso, essas relações, muitas vezes, na maioria das vezes, violenta, né? Era muito comum estupros coletivos em grupos indígenas, e muitas vezes até as próprias escravas negras eram usadas como uma espécie de escrava sexual do senhor, ele escolhia algumas. Então, essa história começa nesse sentido, nessa violência, né? E a mulher branca, geralmente, quando ela vinha de Portugal, ela não era uma mulher que saía muito à rua, né? Ela ficava muito em casa. Então, era muito difícil você ver essa mulher. Então, exatamente essa família se desenvolve mais no interior. O Brasil não vai ter muitas cidades, né? São poucas vilas que existiam no período colonial. Então, é uma sociedade rural, patriarcal, baseada no latifúndio, como eu falei, que é a grande propriedade, e no uso de mão de obra escrava indígena ou negra, né? Isso aqui é um engenho, né, que a gente conhece, principalmente no litoral do que hoje é o Nordeste, e onde era o litoral de São Paulo, hoje era um local muito presente na paisagem rural da colônia. E essa mulher branca, como eu falei, né, que ia para o interior, para as fazendas, casada, as matronas, né? A gente vê aqui ela com a filha, possivelmente, e rodeada dos escravos mais próximos. Ela sempre ganhava alguns escravos para cuidar pessoalmente dela, né? Dar banho nela, ajudar nos afazeres domésticos e por aí vai.
Interessante essa imagem que ela demonstra. Se você observar aqui na extrema esquerda, a gente tem um mico, um macaco aqui em cima da cadeira. Na verdade, isso é uma espreguiçadeira, né? Não é bem uma cadeira. A senhora está cortando um tecido papel. A menina está interessantemente vendo um abecedário, vendo algumas letras, e os escravos ao redor, as crianças menores estão brincando no chão, a outra escrava da extrema direita, de esquerda, ela está bordando, e assim como a outra da direita. E temos um menino em pé com um copo, com uma jarra de água segurando, possivelmente para entregar para sua dona. Então, essa é uma cena comum, especialmente nas grandes fazendas, né, de gado, ou então nos engenhos, de que essa mulher branca, casada com um senhor de engenho, que era o dono da casa do lugar, ela fazia esse tipo de ação, né? Então, ela tinha uma vida muito doméstica, a sua influência era basicamente ao redor da criadagem, na negociação de direitos, né, com o marido, mas há relatos de que algumas delas muitas vezes rompiam o casamento e se tornavam figuras importantes, né? Ou então, quando ficavam viúvas, elas aproveitavam o espaço que tinham para ganhar certa influência. Mas, novamente, eu repito, não são a regra, são as exceções. E, para terminar, a gente abordar essa parte das religiosidades, a gente tem a presença massiva da Igreja Católica, especialmente com os jesuítas, que formaram cidades. A mais conhecida é São Paulo, né? Eles fundaram escolas, aldeamentos, né? Essas imagens aqui de baixo são de Minas Gerais, né? O conjunto arquitetônico de Congonhas, a igreja de Congonhas e os profetas, né? Feitos pelo Aleijadinho, que é um grande artista, foi um grande artista do Brasil colonial no Barroco. O Brasil, na Igreja Católica e o Estado português tinha uma relação muito próxima, né? Se confundiam, inclusive, igreja era Estado, Estado era igreja, né, na verdade. E essa influência ficou muito nítida nas obras das igrejas, na relação entre a igreja e o Estado, né? Então, essa religião oficial aqui é a da missa, a religião dos padres, mas existiam religiosidades populares, né, que ligavam tradições africanas, tradições indígenas e até tradições europeias pagãs que chegaram com os portugueses e outros povos e que dá um caldo muito interessante religioso no Brasil colonial, né? Então, a gente tem aqui algumas gravuras, né, desse período, né, mostrando essa diversidade. A gente tem, são obras do viajante Eduardo Hildebrandt, que mostram, por exemplo, um irmão do Bom Jesus, que é de uma associação católica, numa procissão, possivelmente. Aqui do lado da procissão do divino, você vê a presença de pessoas brancas, né, e pessoas negras. O divino, aqui é o momento onde eles estão pedindo ajuda, né, financeira de porta em porta para o imperador do divino, né, que é uma festa que eu acho que aqui em Guajará também deve ter até hoje, em várias partes do Brasil. E aqui a gente vê uma possível família negra, né, é um quadro também do Debré, que chama-se Mulheres Negras na Igreja para Ser Batizados. O quadro ele mostra duas mães, mulheres negras, elas estão com bebês no colo, mas interessante que elas estão carecas e estão com roupas que possivelmente indicam que elas fazem parte de alguma irmandade negra ligada a algum culto africano. Elas estão com cabeça raspada, inclusive. Isso é muito interessante. Pode ser pela origem cultural delas ou pela própria religião matriz delas, né? Então, elegantemente vestidas, enfeitadas, carregavam meninas e se aproximavam da entrada de uma igreja. Elas são seguidas por uma mulher mais velha que está lá atrás, pode ser a mãe delas ou uma mulher importante para elas, e precedidas por um homem mais velho, pode ser o pai ou o marido de uma delas. Todos são recebidos na entrada pelo padre mulato, que é esse senhor que está na porta aí, mais gordo. É possível que haja padres mulatos ou negros, mas são casos também que não são a regra. Ou algum outro, pode ser um irmão de alguma irmandade negra, que era muito comum ter irmandades negras ligadas a pessoas de cor no Brasil, né, colonial, que inclusive tinham igrejas próprias para isso. Possivelmente essa igreja não é uma igreja grande e uma igreja que os brancos iam também, porque de um modo geral eles estão descalços, então são escravos. De um modo geral a gente tem igrejas específicas para essas pessoas negras irem, né? Então essa imagem é do final do período colonial, né, lá de 1816 por aí, dessa missão francesa, e demonstra exatamente essa diversidade, né, religiosa, social do Brasil colonial.